Tentar descrever como Deus é pode ser difícil e assustador. Mas quando as pessoas que escreveram a Bíblia pensaram sobre esse mistério, descreveram com frequência o caráter de Deus dessa forma: compassivo e gracioso, tardio em irar-se e grande em amor leal e fidelidade. Vamos olhar a terceira característica de Deus: tardio em irar-se. Isso pode surpreender alguns. Afinal, Deus da Bíblia não está sempre furioso, matando pessoas por causa do pecado? Bem, a raiva de Deus na Bíblia é muito mais complexa do que isso, e muito mais interessante. Em hebraico, a expressão tardio em irar-se é pronunciada erekapayam, ou longo de nariz. Mas o que a paciência de Deus tem a ver com o nariz longo? Primeiro precisamos ver a maneira hebraica comum de dizer que alguém está furioso. O nariz dele esquentou. Como na história de José. Quando Potifar pensa que José tentou dormir com sua esposa, seu nariz esquentou. Geralmente traduzido como sua ira se acendeu. Isso descreve como o corpo, especialmente o rosto, fica quente quando se está com raiva. Então, em hebraico, as palavras para raiva são nariz, ou calor, ou nariz quente. Por isso que uma pessoa paciente é chamada longa de nariz. Leva muito tempo para o nariz dela esquentar. Como no provérbio bíblico: a sabedoria de uma pessoa é seu nariz longo, ou a demora em se irar. Na Bíblia, Deus fica furioso muitas vezes, mas Deus não tem um nariz nem fica esquentado. São metáforas usando nossa experiência de ira para descrever como Deus se sente quando testemunha a maldade humana. Assim como você ficaria furioso se visse uma criança sendo maltratada no parquinho, Deus fica furioso quando as pessoas oprimem umas às outras e estragam o mundo dele. Na Bíblia, a ira de Deus é uma expressão da sua justiça e do seu amor pelo mundo. Mas ele é tardio em irar-se, o que significa que dá tempo para as pessoas mudarem. Como na história do Êxodo, quando Faraó escraviza os israelitas e ordena que seus bebês meninos sejam jogados nas águas, Deus envia Moisés para confrontá-lo. Faraó teve 10 chances de libertar Israel, mas, depois da 10ª recusa, ele sai com suas carruagens para destruir os israelitas. E Deus o destrói nas águas. O mal do faraó se volta contra ele mesmo, e lemos que este é um ato da ira ardente de Deus. Isso é muito intenso. Pense nisso. Deus não seria bom se não ficasse furioso com a maldade do faraó e fizesse alguma coisa. Note que a ira de Deus se manifesta entregando o faraó às consequências de suas próprias decisões. É assim que a ira de Deus é demonstrada ao longo das Escrituras, como na história dos israelitas. Várias vezes, por centenas de anos, eles traem o Deus que os resgatou da escravidão. Embora recebam oportunidades para mudarem de rumo, continuam oferecendo lealdade a deuses falsos. E sempre lemos que a ira ardente de Deus queimou contra os israelitas. Mas note o que sempre acontece: Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. Israel queria servir os deuses de outras nações. Então Deus, na sua ira, dá o que eles querem, porque essas nações vêm e derrotam Israel. É parecido com o que o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos. Ele diz que a ira de Deus está sendo revelada contra a maldade humana e então descreve 3 vezes como isso acontece. Deus entrega as pessoas aos seus desejos e decisões destrutivas, mesmo que isso leve à morte. Mas Paulo também diz que Deus é paciente, dando às pessoas tempo para tomarem consciência e mudarem. Porque a ira de Deus é uma resposta à maldade humana e é baseada em um atributo mais profundo do seu caráter, sua compaixão e seu amor leal. Deus não fica feliz vendo as pessoas se autodestruírem. Na Bíblia, Deus está numa missão de resgate. Por isso Jesus disse que ia para Jerusalém, para morrer como demonstração do amor de Deus pelos seus inimigos. Ele se colocaria no lugar do seu povo, que estava escolhendo a autodestruição, e tomaria sobre si as consequências das decisões deles. Na vida, morte e ressurreição de Jesus, vemos a ira de Deus em relação ao mal e seu amor pelas pessoas trabalhando em conjunto, para oferecer perdão e vida a uma humanidade perdida na própria ruína. A ira de Deus na Bíblia é muito importante, mas não é o fim da história. Quando Deus está irado e traz justiça, é porque Ele é bom. Ele é extremamente paciente e trabalha para restaurar as pessoas com seu amor. E é isso que significa dizer que Deus é tardio em irar-se.